mês de setembro, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, minissérie de lives, onde estou trazendo, abordando esse tema e o sintoma da depressão também. Que todo pensamento suicida, toda pessoa que tem pensamento suicida, ela sofre de depressão profunda. E muitas vezes pessoas que não dão sinais que estão num estado depressivo profundo, que têm esses pensamentos, mas que quem está à sua volta não consegue perceber a gravidade da situação. Então, hoje, na sequência dessa minissérie de lives, o tema de hoje é constelação familiar como um caminho de curas emocionais. E trago a constelação familiar como uma ferramenta maravilhosa que atua nas nossas relações, na tomada de consciência, na clareza, na compreensão de dinâmicas, de padrões doentios que nós vivemos na nossa vida adulta, mas muitos padrões de relacionamento, muitos padrões de postura, de comportamentos que não são saudáveis, que nós carregamos do nosso sistema familiar. Nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, para lidarmos com a vida. E dentro de tudo aquilo que nós aprendemos, e aqui nós vamos olhar para tudo isso sem julgamento, nós vamos estar observando assim, o que é que na minha vida e nas minhas relações me traz satisfação, me traz leveza, me traz alegria, me traz equilíbrio de troca, e o que nas minhas relações está me deixando travado, está impedindo que eu me sinta livre para fazer escolhas, para me posicionar, para impor limites, de onde vem a tristeza, de onde vem a ansiedade, de onde vem essa sensação de não merecimento e às vezes de não pertencimento. Viviane, bem-vinda. Todos bem-vindos aí. A constelação familiar é uma ferramenta que a gente aplica no acompanhamento terapêutico, mas também com sessões individuais, que trazem um resultado transformador. A partir de uma sessão de constelação familiar, a gente já consegue sair do lugar em que a gente está para ir para um lugar diferente, numa postura diferente, com sentimentos e emoções transformados dentro da gente, com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais amorosidade, porque numa sessão de constelação a gente consegue olhar para a gente, bom te ter aqui, e olhar para o nosso sistema, quem somos nós e que lugar nós estamos ocupando no nosso sistema familiar, para onde a gente olha, para onde a gente está indo, com que a gente se conecta. Aqui também nós conseguimos identificar de onde vem esse sentimento, muitas vezes, de depressão, que as pessoas estão na vida no aqui e agora, muitas vezes não tem grandes problemas na vida atual, mas carrega um sentimento de tristeza muito profundo que não sabe de onde vem. E às vezes esse sentimento de tristeza profunda pode estar relacionado à ancestralidade, né? Empilhamento de emoções que vêm transgeracionais, de geração para geração, pode estar relacionado com alguns entes queridos que foram abortados ou que partiram muito cedo, que não conseguiram ficar. Então a gente consegue identificar a raiz daquilo que a gente sente na vida agora, que impede que a vida da gente flua com liberdade e leveza. Mas basicamente é sobre isso. O que nós vamos estar olhando na visão sistêmica? Nós somos resultado dos nossos pais, a união do masculino e do feminino gerou um ser. Então nós somos resultado da união dos nossos pais e resultado de todos aqueles que vieram antes deles, os avós, paternos, maternos, os bisavós e toda essa linhagem de pai e de mãe. Então quando a gente olha pra gente aqui agora, olha para os nossos resultados, olha para a nossa relação com os nossos pais, nós precisamos estender esse olhar, aprofundar um pouquinho mais, ir além de onde eu venho, o que é que chegou até mim,
quando eu falo das questões emocionais e padrões relacionais, crenças limitantes. Não são só o papai e a mamãe. Tem o vovô, a vovó, bisavô, bisavó e todos os outros. Então isso vem de muito antes de nós. E muitas vezes nós estamos aqui agora tentando sobreviver a duras penas e não conseguimos entender por que é que nós às vezes nos atraímos um relacionamento doentio, saímos desse relacionamento doentio, vamos para outro relacionamento e continuamos atraindo do mesmo, tendo os mesmos resultados, ou às vezes não nos relacionando. Como é que você se relaciona com a vida? Que tipo de relacionamento você atraiu para você? E como você se sente diante de tudo isso? E quando a gente olha para isso e olha para o sistema, muitas vezes nós vamos ver que nós aqui agora estamos nos relacionando, buscando parceiros muito parecidos com o parceiro da nossa mamãe. É inconsciente, mas a gente repete um padrão de relacionamento. Então nós vamos atrair parecidos. Para eu pertencer a esse clã, eu vivo do mesmo. Para eu honrar essa mamãe que eu amo tanto, eu atraio do mesmo. Mas esse atrair do mesmo, esse viver do mesmo, é saudável? Me traz leveza, me traz gratidão, me traz plenitude, me traz satisfação? Ou esse atrair e viver do mesmo está me trazendo estagnação, frustração e tristeza profundo, parecido com aquilo que as mulheres viveram lá atrás? A gente precisa tomar consciência e através da sessão de constelação a gente consegue olhar para tudo isso. Sentimento de pertencimento. Se eu viver muito diferente, que são chamadas as ovelhas negras, é como se eu não pertencesse àquele sistema. Então muitas pessoas não conseguem também ter sucesso financeiro e viver relacionamentos saudáveis, porque se sair desse padrão que já está estabelecido no sistema, é como se deixasse de pertencer a esse clã, a esse grupo. E isso nos trava, isso nos faz procrastinar e permanecer vivendo do mesmo, às vezes por uma vida inteira. Bem-vinda, Rose, todos bem-vindos aí. Então, quando a gente olha para a vida da gente e a gente vê que às vezes a gente está lutando, se esforçando o máximo, tanto no trabalho, quanto no relacionamento, quanto na relação com os filhos, e a gente vê que a gente não sai do lugar, a gente precisa olhar para tudo isso. Como é que é o nosso sistema familiar? De onde você vem? De onde eu venho? Eu venho de ancestralidade, que viveu relacionamentos de equilíbrio de troca, de respeito, de diálogo, de amorosidade, de afetividade, de abundância financeira, ou eu venho de onde eu venho de sistemas familiares de escassez, de desequilíbrio, de traições, porque se eu sou o resultado dos meus pais e de todos aqueles que vieram antes, o padrão comportamental e os resultados da minha vida vão ser muito parecidos. O que fazer para romper esses padrões? Primeiro, constelar para identificar tudo isso, para enxergar, porque a gente consegue enxergar essas dinâmicas e esses padrões, para a partir desse enxergar eu compreender e eu começar a deixar, soltar aquilo que daqui para frente não vai mais me servir, para eu me libertar dessas amarras, desses pesos que não são meus, que são do sistema. E às vezes doenças físicas também estão relacionadas com esse peso que vem de lá. Então é uma ferramenta maravilhosa que vai nos fazer compreender tudo isso. Na relação dos meus pais, dos meus avós, tinha equilíbrio de troca? Na relação dos pais com os filhos, dos avós para os seus filhos, dos meus pais para mim, tinha equilíbrio de entrega? Os pais entregavam, os filhos seguiram para a vida e cuidavam da sua vida. Ou lá de onde meus pais vieram, eles também vêm de uma dinâmica em que os pais deles precisaram que eles parassem a vida deles para voltar para cuidar deles. E muitas vezes a gente está olhando situações aqui que de repente os filhos começam a dar o passo para seguir para a vida e os pais, seus pais adoecem, um deles adoece e um dos filhos tem que parar para voltar para cuidar dos pais. Que dinâmica tem aí?
Ah, tem a ver só com doença física? Tem a ver com idade avançada? Tem a ver com isso também. Mas, além disso, o que está por trás desse padrão? É um padrão de dependência, é um padrão de comportamento que desordem. Sempre que um filho tem que parar a sua vida para voltar para cuidar dos seus pais, viver a vida dos pais, desordem, compensações. Eu já falei nas lives anteriores, quem perdeu as lives anteriores, dá uma olhada no meu Instagram, que tem lives gravadas lá e no canal do YouTube também. Então, quando é que acontece desordem no sistema e o que a desordem provoca na nossa vida e nas nossas relações? Se eu estou em desordem e eu quero ser maior que os meus pais e mandar neles, se eu estou na vida, ao invés de olhar para frente, eu paro e olho para os pais, ainda cobrando alguma coisa ou querendo ensiná-los, como é que fica a minha vida? Se a vida é para frente, como é que fica quando eu paro e olho para trás? Quando eu ainda espero receber algo dos pais lá atrás, ou quando eu quero educar eles, quero que eles façam aquilo que eu acho melhor fazer. Desordem. Eu virar mãe da minha mãe? Como assim? Quem é maior nessa relação? Os pais sempre vão ser maiores que os filhos. Mesmo que nós sejamos adultos, diante dos pais, nós somos menores. Diante da nossa vida, nós somos grandes. E diante dos nossos filhos, nós somos maiores. Mas diante dos nossos pais, sempre nós vamos ser menores. Não importa se eles não tiveram estudo, se eu tenho estudo, diante deles, eu sempre vou ser pequena. Então, eu preciso honrar e respeitar os meus pais. Honrar e respeitar não é concordar com tudo aquilo que aconteceu. É eu olhar para aquilo que aconteceu, da relação deles enquanto casal, da relação deles comigo enquanto criança, infância, eu compreender que eles fizeram tudo o que foi possível para eles naquele momento, tomo isso para mim e sigo para minha vida, porque na vida adulta, a minha vida, os meus resultados não são mais responsabilidade dos meus pais. Na vida adulta, a responsabilidade dos meus resultados é minha. Então, a sessão de constelação familiar, ela é maravilhosa porque ela abre horizontes pra gente, ela abre uma cortina que a gente não conseguia enxergar muitas coisas, por isso muitas vezes nós andamos em roda, dai bem-vinda, andamos em roda, ficamos em relações doentias às vezes por anos. Eu fiquei por 22 anos numa relação doentia de traições. Tem culpados? Não tem culpados, tem o fazer. O que é que eu fazia naquela relação com aquilo que eu tinha recebido, que eu carregava do sistema, de padrão comportamental também, crenças limitantes, enfim, dependência emocional, postura infantilizada, e o que é que o parceiro carregava do sistema familiar dele sobre relacionamento, padrões comportamentais, e é inconsciente. E nós vamos nos relacionar com a vida com tudo aquilo que chegou até nós. Só que tudo aquilo que chegou até nós, nem tudo era saudável, nem tudo era bom. Então, eu preciso na vida adulta começar a olhar para tudo isso, tomar consciência, compreender e começar a filtrar. O que é que eu quero viver daqui para frente, o que que eu escolho viver e o que eu preciso soltar para eu viver com leveza. Porque papai, mamãe, vovô, vovó, ancestralidade, quando eles olham para nós, o que eles desejam para nós? Que nós vivamos melhor do que eles. Eu, enquanto mãe, não quero que os meus filhos passem trabalho tanto quanto eu passei. Eu desejo que eles tenham uma vida abundante, fluida, muito melhor do que eu vivi na idade deles. Nossos pais, nossos ancestrais, a mesma coisa. Então, por que é que a gente ainda vai continuar carregando esse peso, essa carga, cargas emocionais muitas vezes, de tristeza, de depressão, de doença, de relacionamentos tóxicos, por lealdade cega, por amor cego? É inconsciente, isso é muito profundo, mas aqui a gente consegue compreender e liberar, transformar mundo interno. Quando eu olho para a relação dos meus pais, o que é que a minha criança presenciou e como ela se sentiu quando ela olhou para papai e mamãe. A minha criança olhou para a mamãe, ela viu uma mulher feliz no relacionamento? Ela se viu como filha amparada e apoiada pelos pais dela?
Como é que ela enxergava esse papai? Esse papai foi presente na vida dela, da minha criança, ou esse papai foi um homem que causou dores emocionais para minha mamãe e eu tomei as dores dela e segui para a vida, cheguei na vida adulta olhando para o meu pai ainda, julgando o marido da minha mamãe. E o que é que eu estou vivendo no meu relacionamento? Porque eu vivi muito disso também lá. Coisas até piores que a minha mãe talvez tenha vivido. Porque é inconsciente. Eu pertenço a um clã de mulheres sozinhas, traídas, frustradas, sobrecarregadas. Se eu pertenço a esse clã, para eu continuar pertencendo, eu vou viver do mesmo. E assim é a vida da gente. E a gente não consegue entender muitas vezes de onde vem tanto sofrimento. Mas também tem muitas coisas que nos promovem muita alegria e satisfação, leveza. Sempre vou olhar para lá, de onde eu venho, de onde você vem. Não é só do papai e da mamãe, não é só da sua primeira infância, é de todo um sistema que veio antes de você, de muito antes de você. Essa linhagem feminina é uma linhagem feminina de plenitude, de empoderamento, de posicionamento, ou é uma linhagem feminina de submissão, de permissividade, de servidão, de sempre estar disposta e disponível para os outros e não consegue se permitir descansar, se cuidar, de relações de entrega de troca. Como é isso? Quando você olha para o seu sistema, sempre olhe para o seu sistema, de onde você vem, o que chegou até você e como é isso para você. Josi, bem-vinda, todos bem-vindos aí. Ordem, pertencimento, equilíbrio, tempo e espaço. Sejam muito bem-vindos. Tempo e espaço, leis sistêmicas, ordem e hierarquia. Os pais são maiores, nós somos menores e a gente precisa ficar no nosso lugar, a gente precisa estar no nosso lugar para seguir com liberdade, senão a gente fica aprisionado olhando para o passado, desordem, ocupando um lugar que não é o nosso. Equilíbrio de troca, né? Papai e mamãe, relacionamento, equilíbrio de troca. Os pais entregaram para nós, nós tomamos o que eles nos entregaram na infância e na adolescência, seguimos para a vida, e o que é que nós estamos fazendo com aquilo que eles nos entregaram. Eu pertenço a um sistema familiar e eu sou o resultado dos meus pais e de todos os que vieram antes. Por isso, muitas vezes, a gente inconsciente repete os mesmos padrões comportamentais e relacionais, doentios, saudáveis, enfim. E tempo e espaço. Você hoje está vivendo a sua vida, se relacionando com parceiros, se relacionando com filhos, se relacionando com o trabalho, com chefia, na postura adulta, impondo limites, dizendo o que pensa, dizendo o que sente, ou você está se relacionando na postura infantilizada, sendo mandado, entregando o poder o poder da sua vida nas mãos do parceiro ou da parceira, ou você está num lugar de submissão, ou você está num lugar de comando, um manda, outro obedece, e como fica o relacionamento e como fica para cada um quando tem esses desequilíbrios. Tempo e espaço, você está vivendo o agora, carregando todas essas dores internas daquela relação da primeira infância, que fazem você se sentir ainda assim sobrecarregado, triste, frustrado, sozinho no relacionamento, brigas constantes, conflitos, fazendo a mesma coisa que a mamãe fazia lá atrás, tendo que dar conta de tudo, e aquele homem estava lá trazendo problemas sem conseguir se posicionar e impor os limites. Eu estou vivendo o aqui e agora, fazendo o que precisa ser feito para minha vida fluir com leveza, liberdade, com segurança, sem medo de julgamento, sem culpas, ou eu estou vivendo aqui agora, olhando para trás ainda na lamentação e no julgamento de um dos pais. E que lugar você está ocupando na sua vida hoje? O lugar daquela criança ferida que ainda espera receber algo do papai ou da mamãe, que se sentiu traída, rejeitada, sozinha, abandonada, não vista, não ouvida, porque se os pais aqui tinham conflitos, eles muito provavelmente não conseguiam enxergar quem estava
aqui esperando a atenção deles. Criança ferida. E a gente não julga. Isso a maioria de nós carrega. Mas você, hoje, no aqui e agora, quem é em você? Você ainda está vivendo no passado, presa no passado, com aquelas dores comandando a sua vida e o seu relacionamento, esperando que o parceiro faça tudo aquilo que você precisa, que queria que os pais fizessem lá atrás e não deram conta? Ou você está vivendo na vida adulta, entendi, tudo que aconteceu aqui deixo com eles, tomei o que foi necessário, eu sigo, eu tomo as decisões que eu preciso, sem me lamentar, fazendo o que precisa ser feito, impondo os limites necessários. Como está? Como é que está para você tudo isso? Às vezes, nos sistemas familiares, tem segredos de família. Às vezes, nos sistemas familiares, lá atrás, teve traições, teve amores proibidos, teve filhos escondidos, teve relações que não foram aceitas, teve exclusões. Como eu vou saber se a tristeza que eu carrego tem a ver com alguém que foi excluído lá atrás, amores interrompidos? Muitas vezes lá atrás, terceira, quarta geração para trás, uma daquelas mulheres ou um daqueles homens não foi permitido se casar com quem desejava se casar, casamentos arranjados. A gente não sabe o que aconteceu lá atrás. E muitas vezes nós estamos aqui na agora e nós não conseguimos encontrar um parceiro ideal. Parece que ninguém é bom o suficiente. Silvio, tudo bem? Seja bem-vindo. Parece que ninguém é bom o suficiente para eu me relacionar. Sempre falta algo em quem chega. É um vazio interno que eu tenho e eu vou atrair relações que não vão ficar. Relações indisponíveis. Por que a gente vive isso? Por que eu estou repetindo? Namorei um, namorei outro, não ficou. E sai para um casamento, sai, vai para outro casamento, está sempre em busca de algo. Às vezes está relacionado com ancestralidade. Alguém lá atrás que teve um amor interrompido, proibido e que não foi feliz. E isso nos trava aqui agora. Como saber? Constelando. Constelando a gente consegue enxergar também isso. Excluídos, não reconhecidos. O que você sabe da história da sua ancestralidade sobre financeiro, sobre abortados, sobre suicidas, sobre filhos não reconhecidos, filhos bastardos, sobre filhos deficientes que há alguns anos atrás, filhos que nasciam com deficiência, eles não eram permitidos conviver, às vezes nem na própria família, da sociedade, eram escondidos, eram excluídos. E às vezes nós temos aqui no sistema familiar, por aí, pessoas que vivem em depressão profunda e os médicos não conseguem saber por que é que tem depressão. Então, pessoas que em determinadas situações estão conectados com aqueles excluídos lá atrás, que não foi permitido ter uma vida de liberdade, uma vida de amorosidade, se conecta nesse campo de energia e está aqui agora como se dissesse para aquele: se você não foi permitido você viver e você viver com plenitude, como é que eu posso me permitir viver com plenitude? Viver com abundância, viver em relações saudáveis, lealdades cegas, lealdades ocultas, que impedem a nossa vida, impedem a nossa saúde, que impedem relacionamentos, inclusive afeto financeiro. Então, a constelação familiar é maravilhosa, empresarial também, porque vai identificar a causa daquilo que nos impede de viver com mais leveza e segurança. É sobre isso. Destinos interrompidos. Ah, mas eu tenho meu pai e minha mãe se separaram, o pai abandonou, mas eu conheci uma avó e eu não conheci o meu avô. Eu não conheci o meu avô, mas o meu avô, ele faz parte. Ele não está fisicamente aqui, mas ele faz parte. Se não tivesse o meu avô existido, eu não estaria aqui. Porque se eu estou aqui agora, eu sou, lembra que eu falei antes,
eu sou o resultado dos meus pais e de todos aqueles que vieram antes. Então, eu preciso reconhecer e incluir internamente todos aqueles que vieram antes. O que aconteceu com eles, o que eles fizeram, o que eles viveram, saudável ou doentio, eu compreendo, eu acolho, mas eu deixo com eles. Mas eu dou um lugar no meu coração para todos aqueles que vieram antes, eu incluo, porque todos eles fazem parte desse sistema. E quando eu incluo, traz leveza, traz curas, não só para mim, traz curas para um sistema inteiro. E para daqui para frente, as gerações daqui para frente também sentirem esse alívio. São pesos que saem das nossas costas, do nosso peito, do nosso emocional, do nosso campo. É importante a gente olhar para isso. E muitas vezes nós estamos aqui lutando no dia a dia, olhando para o nosso umbigo e olhando para aquele que está do nosso lado, às vezes culpando o nosso parceiro, que às vezes não tem nada a ver com isso. O parceiro está aqui na minha vida para me fazer me enxergar e enxergar aquilo que precisa curar em mim. Eu preciso parar de olhar para fora, eu preciso começar a olhar para dentro, eu preciso começar a olhar para mim e de onde eu venho. Todos os que vieram antes, como foi a vida deles e o que é que eu estou repetindo na minha vida relacional, na minha saúde, na minha vida do autocuidado, na minha vida profissional também, financeira. O que eu estou revivendo aqui que a ancestralidade também viveu? O que eu estou repetindo e o que eu aprendo com eles para eu começar a fazer diferente? É sobre isso. Às vezes as pessoas estão aqui sentindo ansiedade, crises de ansiedade, crises de pânico, sentimentos de depressão, doenças físicas que chegam e não conseguem saber o que acontece com elas. O corpo físico traz sinais, sintomas das nossas dores da alma. Quando você era criança, quando você estava lá na barriga da sua mãe, quando você era criança, bem pequenininho, quantas e quais perdas aconteceram lá atrás que a sua criança não conseguiu elaborar? Lutos que não foram vividos, que não foram chorados. E às vezes chegam pessoas na terapia para sessão de constelação. Eu tenho 5 irmãos, eu tenho 6 irmãos. Teve algum aborto? Eu acho que a minha mãe teve um. Mas ela teve um filho que ela perdeu pequenininho lá atrás, nasceu e logo em seguida morreu. Mas ele é um irmão também. Mas eu não sabia que isso me... Nossa! Quando traz para o campo e quando inclui e acolhe esse irmão, traz um alívio. Por quê? Porque essa exclusão e esse não olhar deixa um buraco, deixa um vazio no sistema e deixa um vazio dentro da gente. Olhar para isso, incluir e ressignificar traz leveza para mim, traz leveza para o sistema, traz leveza para o campo. É olhar para a dor da perda, para a dor da partida do outro e entender que aquele era o destino dele. E eu preciso respeitar o destino dele. E por amor a ele, eu saio da depressão, eu saio dessa dor e eu vou honrar com a minha vida, mas com uma vida diferente. Eu não preciso honrar aquele que não pôde ficar, que é inconsciente, indo para um caminho de morte, de doença. Eu posso honrar aqueles que não puderam ficar, vivendo uma vida fluida, vivendo uma vida saudável, vivendo uma vida de equilíbrio, de prosperidade, relacionamentos saudáveis. Porque quando a gente olha para os nossos descendentes, para os nossos pares, o que é que a gente deseja para eles? Quando eu olho para os meus filhos, o que eu desejo para eles, para os meus netos, meus sobrinhos? Eu desejo que eles tenham uma vida plena. Eu desejo tudo de melhor para eles. Mas quem veio antes de mim e que não pôde ficar, o que será que desejava para mim? Provavelmente a mesma coisa. Provavelmente a mesma coisa. Então eu preciso sair do amor cego, da lealdade oculta e tomar consciência, ir para um amor que vê, um amor que compreende, um amor que liberta.
Isso a gente trabalha na sessão de constelação familiar. Isso a gente trabalha na terapia sistêmica e é maravilhoso, é transformador. Quando a gente vive amor cego, é quando a gente está aqui vivendo, andando em roda. Eu luto, tanto no relacionamento quanto no financeiro, não saio do lugar, porque estou repetindo a mesma coisa que os meus pais viveram lá atrás. Muitas vezes ainda olhando para minha mãe, para o meu pai, julgando e excluindo aquele homem que por N razões fez a minha mãe sofrer. Isso é inconsciente, muitos de nós carregamos isso. Filhos e filhas, excluímos esse masculino porque ele não foi bom para aquela mulher naquele relacionamento, ou porque ele não foi um bom pai por alguma razão. E quando excluímos esse masculino, nós não nos damos conta de que quando eu excluo o meu pai e eu afasto, eu não quero aceitá-lo, eu excluo metade minha. Eu sou metade pai e metade mãe. Você é metade pai e metade mãe. E toda a ancestralidade que veio antes. Eu sou resultado. Sim, é muito forte. Eu sou resultado de todos aqueles que vieram antes. Eu não sou resultado só de papai e mamãe. Eu sou resultado de vovô, de toda a ancestralidade. Eu preciso olhar além. Se eu, por alguma razão, excluo esse homem da minha vida, mundo interno, continuo julgando por aquilo que ele fez lá na minha infância, e se ele fez o que fez é porque ele não dava conta nem dele mesmo, e por aquilo que ele fez para minha mamãe, eu excluo metade minha. Como é eu seguir na vida sem uma metade? Pense e sinta aí. E se esse homem não tivesse existido, você estaria aqui agora? Eles viveram tudo o que eles tinham que viver. Os nossos pais, os nossos avós, eles viveram tudo o que eles tinham que viver. Eu e o pai dos meus filhos vivemos o que nós tínhamos que viver. Era nosso. Mas por muito tempo lá, eu fiquei no vitimismo e me queixava para os filhos daquele homem que era um marido ruim para mim. Mas enquanto pai, ele tinha qualidades. Não foi um pai exemplar, não foi o melhor pai do mundo, mas ele tinha qualidades sim, assim como o meu pai, assim como o seu. E quando a gente começa a olhar para os nossos pais, olhar nós mulheres, olhar para o nosso papai, os homens também, e nós tiramos do julgamento o marido da nossa mãe, quando eu paro de olhar para o marido que ele foi lá e eu olho só para o pai que ele foi para mim, eu fico só com o pai. Fique só com o seu pai agora. O que muda dentro de você quando você fica somente com o pai? Eu saio do julgamento do homem e do marido. Porque a criança não entende que pai e mãe são homens, são mulheres, têm emoções, têm sentimentos, têm desejos, têm conflitos, têm carências. A criança não entendeu e cresceu com todas aquelas dores dela dentro. Nós adultos precisamos agora olhar para isso e compreender. Quando eu olho, compreendo e fico com o meu pai, eu integro em mim pai e mãe, eu me permito amar esse pai. Porque muitas vezes nós estamos aqui honrando, carregando as dores da mamãe, excluindo aquele homem e não nos sentimos autorizados, permitidos a amar o masculino. O masculino é o que nos dá força para seguir para a vida, para seguir para o mundo, para nos relacionarmos e para buscar dinheiro, para fazer dinheiro. Se eu não tenho integrado internamente, se eu não aceitei essa minha metade, essa figura paterna, não dei lugar para ele, vai ter lugar, vou ter força para buscar aquilo que eu preciso? Então é fantástico a gente olhar para isso. É maravilhoso a gente olhar para isso. É maravilhoso a gente compreender, a gente ressignificar isso dentro da gente. São movimentos de alma, movimentos internos que são necessários fazer. Se você nunca pensou sobre isso, é hora de começar a pensar e olhar para isso.
para você começar a compreender por que é que a vida e os relacionamentos não fluem, por que empresas quebram. Tem coisas para serem curadas dessas relações e são profundas. Perdas, separações, abandonos, quantas coisas a criança dos seus pais, bisavós, reticências, quantas coisas a criança do seu pai e da sua mãe viveram e perderam lá atrás e chegaram na vida adulta, nos tiveram e aqui a duras penas, assim como nós, tiveram que dar conta dos filhos, da vida e dos problemas. Quantas dores, abandonos, sentimento de rejeição, de solidão, perdas a minha criança teve lá atrás, cresceu e foi se relacionar com a vida, ter filhos e ter que dar conta de filhos, com todas essas carências dentro da gente. Eu vivi muito isso e eu só fui me compreender o que é que acontecia comigo, porque eu fiquei lá 22 anos numa relação de traições. Quando eu fiz uma sessão de constelação, busquei ajuda e na sessão de constelação familiar eu tomei como se fosse um choque, assim, meu Deus. Eu consegui virar muitas chaves, eu consegui mudar muitas coisas. E lógico, o acompanhamento terapêutico depois que me trouxe para essa jornada e hoje eu estou aqui falando isso para vocês, porque é libertador. Essa é a palavra. A criança não soube lidar com aquilo lá atrás, mas nós na vida adulta, nesses movimentos, a gente consegue ressignificar e liberar essas emoções interrompidas. Eu tenho um olhar diferente. Se eu julgava o marido da minha mãe, agora eu passo a olhar para o meu pai. E o que é que eu tomo do meu pai, com o que eu fico e eu sigo daquele homem que foi o meu pai. E eu fico só com a parte do pai. A parte do marido da mamãe eu deixo com ela. É ela que tem que dar conta. Eu paro de carregar esse peso que não é meu. São pesos que a gente carrega que não são nossos. Faz sentido para vocês? Sessão de constelação familiar faz a gente identificar a raiz de muitos dos nossos problemas e doenças, inclusive a depressão e a ansiedade. Nos permite reconhecer onde é que está o nó da questão que nos impede de ter uma vida fluida. Nos permite ressignificar essas relações, ter uma percepção diferente, ter um sentimento diferente e mudar a nossa postura, ter um equilíbrio emocional melhor, maior, para daqui para frente mudar a postura, posicionamento para nos relacionarmos com a vida. Eu passo a seguir com mais leveza. É um novo olhar. É um caminhar para a vida, é um olhar para o futuro. Eu paro de olhar e julgar o passado, foi do jeito que foi, nada que eu possa fazer para mudar o passado. Mas o que eu faço com esse passado, que esse passado é minha história, são experiências da minha vida que me forjaram, que me trouxeram até aqui. E se eu cheguei até aqui é porque sim, eu ganhei o suficiente, mas o que eu faço com tudo isso para daqui para frente eu viver com mais leveza, com mais fluidez. É sobre isso. Sessão de constelação familiar é maravilhosa porque abre novos horizontes. Curas emocionais, curas relacionais, ressignificação de relacionamentos e foco no futuro. Para onde eu vou? Para que coisas eu passo a olhar daqui para frente? O que eu passo a dar valor daqui para frente? O que eu boto como prioridade na minha vida e nas minhas relações daqui para frente? É sobre isso. A live de hoje encerra por agora. Espero ter contribuído com vocês. Mês de setembro, minissérie de lives sobre dependência, prevenção ao suicídio. Constelação familiar é uma ferramenta fantástica, maravilhosa, transformadora, que promove curas, inclusive da depressão também. E convido vocês para na terça-feira, nesse mesmo horário, 19h30, participarem da live com outra colega terapeuta. A gente vai falar sobre curas emocionais e relacionais. Tenham um ótimo resto de semana aí. E se tiverem interesse, conhecem alguém que precisa de ajuda, eu me coloco à disposição. Gratidão por estarem aqui.